profissão, um médico, que estuda a questão da nutrição, a nutrologia, digo a vocês, é muito importante que a gente tenha um produto que você ingira, esse produto, ele então é assimilado completamente. Então não é o mesmo que acontece com minerais de farmácia, minerais comerciais e de muitas empresas aí que dizem aí que tem minerais maravilhosos, etc. Na verdade, a assimilação, por exemplo, um remédio de farmácia ou um mineral de farmácia, esse tem vários nomes por aí, se você olhar bem do frasco, você vai ver que ele tem ali, então, uma composição, tá? Uma composição. Essa composição, ela tem, então, uma estrutura molecular, ou seja, você pega o cálcio vem com, por exemplo, sulfato de cálcio. Você tem enxofre e cálcio. Quando é ingerido isso se divide. Na verdade, é uma ionização. E aí, na ionização, esse cálcio que sobrou, ele está ali para se combinar realmente com um cloreto, um óxido, alguma coisa, um hidróxido. Então, a pessoa acaba não assimilando completamente isso. Mas o Balancê, não. E o Balancê, esse nome Balance, é muito importante porque nós falamos em balanceamento. Ou seja, já se sabe hoje que é muito mais importante que a gente tenha, então, o balanceamento, na verdade, assim, você tenha proporções adequadas dos minerais. Né? Nós temos falado aqui, na última vez nós tínhamos falado para vocês, da roda mineral, da roda dos minerais, ok? Então, ou seja, os minerais e microminerais, eles têm, assim, um interrelacionamento. Por isso, balance, por isso que nós temos o melhor produto, então, mineral, de realmente suplementar mineral, tá? Nós temos um alimento, ele não é um remédio, nunca pode ser visto como um remédio, é um superalimento que tem minerais e microminerais. Pra vocês terem ideia, os minerais, eles são realmente o terceiro nutriente mais importante. Primeiro o oxigênio, depois a água, depois vem os minerais. Então, o fósforo, cobalto, zinco, ferro, selênio, cálcio, prata, cádmio, mercúrio, alumínio, manganês, potássio, zinco, silício, etc., iodo, tudo isso, né, é muito importante para a vida. É a base, o fundamento da vida. Os minerais, eles são muito mais importantes do que as proteínas, muito mais importantes do que carboidratos, do que lipídios, né, são as gorduras, muito mais importante, porque sem eles, ou com o desequilíbrio na assimilação deles, a gente fica doente. Ok? E você não assimila proteínas adequadamente, você não assimila os carboidratos, você não consegue fazer a digestão, você não tem nem estruturação das enzimas digestivas. Então, é muito importante que a gente tenha, hoje, que a gente tenha um suplemento balanceado. Então, hoje já se sabe que é muito mais importante, como eu falei da outra vez já, é muito mais importante que nós tenhamos proporções nos nutrientes que nós ingerimos do que quantidades absurdas. Então, por exemplo, nesta roda aqui, você pode ter uma ideia, um mineral. Então, vamos pegar aqui o zinco, no lado esquerdo aqui, onde está o lapisinho, ok? E vamos pegar aqui o zinco em relação ao cálcio, ok? Vamos pegar o zinco em relação aqui, por exemplo, ao fósforo. Okay? Aqui é o P, aqui em cima. Então, se você pensa assim, olha, o zinco é muito importante, alguém fala para você, olha, o zinco é importante para a formação de hormônios masculinos, né? Para a maturação, por exemplo, aí, então, do espermatozoide, para a formação da testosterona. Aí a pessoa fala assim, puxa vida, zinco é legal, então eu vou me entupir de zinco. A pessoa, então, suplemento de zinco. Então, aí começa. Só que é o seguinte, se você exagera no zinco, você vai fazer a depressão do fósforo. O que é depressão? Queda. Porque quando um aumenta, é igual elástico. Você puxa de um lado e você faz pressão no outro. Né? Você precisa ter quantidades adequadas. Esse é o balance, ok? Então veja que há uma interdependência, uma dinâmica entre os minerais e microminerais. Minerais, eles são, como nós sabemos, o magnésio, o cálcio, o fósforo. Nós temos os microminerais, que são o zinco, o selênio, etc. E tal. São coisas que a gente geralmente perde no estresse e, principalmente, os alimentos modernos, eles não possuem a quantidade suficiente de nutrientes. É muito importante também mencionar, antes de nós falarmos assim da causa hoje da chamada anemia mineral, ok? Nós falamos uma coisa importante.
E veja como o nosso produto é exclusivo. Primeiro, é exclusivo porque as cápsulas são veganas. E segundo, a estrutura que vocês estão vendo aqui, que deixa essa coisinha vermelha, quando a alga está viva, tá? Essa aqui, na verdade, são os chamados polissacarídeos sulfatados. Polissacarídeos sulfatados. Isso, na verdade, é o quê? Que nome estranho, isso parece uma química pesada. Não. Isso aí, na verdade, polissacarídeo, pra você ter ideia, eu vou falar de um polissacarídeo que você vai entender, assim, a importância dele. A celulose, que tem aonde? Na casca do feijão, não é? Que tem nas verduras, a celulose é um polissacarídeo. Só que da alga, ele é muito importante, porque ele, na verdade, permite realmente que haja uma estruturação, uma ligação entre os minerais e microminerais, ou seja, ele é um cimento de ligação. Então, nesse caso, o nosso Balancê, ele mantém a presença dos polissacarídeos sulfatados, e é a grande diferença de qualquer outro produto de alga que possa ter, etc. O que não tem, igual, né? Ok? Nós temos exclusividade, a própria produção é exclusiva para nós. Então, mesmo que esteja branquinho assim, os polissacarídeos sulfatados estão presentes. Então, é muito importante a diferença de mostrar esses dois fatores fundamentais aí, ok? Então, como eu mostrava para vocês antes, no outro slide, tá? Nós temos um problema hoje muito sério, minha gente, hoje na vida humana. É porque a alimentação industrializada ela é muito pobre em minerais. Não só ela é pobre em minerais, porque ela também é uma forma de você perder minerais. Ele não tem minerais, você tem alimentos chamados antinutrientes. O que são antinutrientes? Antinutrientes são os alimentos, não são substâncias, não pode chamar de alimento, que reduzem a sua reserva mineral. Por exemplo, refrigerante. Refrigerante é muito ruim para a saúde, muito doce, ok? Essas coisas assim industrializadas, coisas muito enlatadas, etc., né? E muito açúcar, e muito alimento altamente processado, farinha branca, sal refinado. Então, o ser humano não pode escapar muito disso, se ele puder, claro, evitar usar o sal marinho, evitar o sal refinado, usar sal marinho, usar substâncias naturais, alimentos orgânicos, mas é meio difícil você conseguir sempre isso. Então, o que acontece? Hoje, o ser humano ele tem, então, uma situação muito ruim em termos de minerais, tá? Então, aqui nesse slide, colocamos assim, nós deveríamos ingerir cerca de 1,5 gramas de minerais por dia através da alimentação, ok? Então, o estudo mostra que, em média, só ingerimos 1/3 dessa quantidade de minerais. Por que isso? Isso porque, primeiro, os solos são pobres em minerais, principalmente em magnésio. Por que acontece isso, minha gente? Vamos prestar atenção. Porque, olha só, vocês são baluartes, vocês são, assim, realmente os anunciadores, realmente, desses produtos. Vocês vão estar lidando com esses produtos do dia a dia. Vocês precisam estar realmente informados e com essa argumentação para mostrar às pessoas, realmente. Claro, fiquem tranquilos, nós vamos ter depois material de apoio, nós vamos ter vídeos, ok? Vamos ter palestras presenciais. Aqui na nossa sala de videoconferência mesmo, nós vamos estar então cada vez mais abrindo. Nós ainda não mostramos os produtos ainda, a imagenzinha dele, do azul e do nosso Balance, ok? Mas assim, é muito importante a gente, ao conversar com as pessoas, explicar. Há uma pobreza natural de minerais no solo. Por quê? Porque se usa muito adubo químico, se tem adubo constantemente, a terra cansa, a terra vai cansando, a terra fica ácida, depois vai desertificando até. Então, o alimento que é produzido ali, uma cenoura, que é produzida numa terra mais fraca, ela tem menos minerais, tá? Tem menos minerais. Então, isso é muito importante a gente saber disso. Então, uma verdura, um feijão, um arroz integral, ele tem menos minerais. Ou seja, estamos ingerindo quantidades menores, então, desses minerais importantíssimos, que precisaríamos ter sempre em proporção adequada, e, no entanto, não é assim que acontece. A deficiência mineral dos alimentos industrializados, quer dizer, você pega um alimento que esteja enlatado e tem 30 a 40% menos, 30 a 40% menos substâncias nutrientes, principalmente minerais, do que, por exemplo, um milho em lata tem 40% menos minerais do que um milho que você pega no pé. Ainda tem o problema que esse milho pode estar crescendo num solo que esteja, assim, realmente reduzido em termos de minerais, concentração de mineral. Alimentos acidificantes, hoje o sangue, hoje o nosso organismo tende a ser ácido, porque é muito açúcar, excessos, etc. E as pessoas se alimentam com excessos de itens, né? Comem demais, né? Hoje nós sabemos que 85%, segundo a Organização Mundial de Saúde, 85%
das chamadas doenças degenerativas, incluindo a obesidade, o diabetes e a hipertensão arterial, eles vêm de excesso alimentar, excesso de calorias, quando esse alimento tem também pobreza mineral. Então, gente, é um paradoxo a alimentação humana hoje. É um paradoxo. Então, veja aí, nós precisamos de 1,5 gramas. Pois bem, você sabe o que é o Balancê? O Balancê, ele tem 90 cápsulas de 500 miligramas cada uma. 500 miligramas, ok? 500 miligramas, você toma 3 cápsulas por dia e você tem 1,5 gramas. Ou seja, ingerindo o Balancê, você está tão nutrido. Você não precisa nem se preocupar em selecionar alimentos e tal. Ele já te dá exatamente o que você precisa. O que vocês acham disso? Não é? Olha que produtaço. Não é? Olha que coisa fantástica você poder ter a segurança, você, para sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, etc. Né? Você ter a certeza que usando, então, 3 cápsulas por dia do Balancê, você vai estar protegido do envelhecimento, da degeneração precoce, e posso dizer qualquer doença, porque as doenças elas vêm da carência mineral. Por exemplo, carência de selênio na mulher, sabe o que pode produzir? TPM, menopausa precoce, e muitas doenças ligadas principalmente à parte endócrina, à parte dos nossos hormônios, vem de uma carência de selênio. Agora, a pessoa usando sempre muito álcool, a pessoa bebendo, fumando, vida sedentária, alimentação industrializada, etc., o nível de selênio vai querer. Você não percebe, mas vai tendo problemas, tá? Que o selênio é fundamental, é um precursor de hormônio. Então, vejam que coisa impressionante hoje, né, isso, né? Também os alimentos, o próprio sal refinado, açúcar branco, né? Muita coisa que o homem mexe, não é? Não é mais o sal marinho com 83 elementos, é um produto aí que aumenta a pressão arterial. A primeira coisa que nós tiramos quando a pessoa tem pressão alta é o sal, ou reduz o sal, mas o sal refinado. O sal marinho não tem tanto problema assim não, mas tem que controlar um pouquinho só. O estresse, ele também rouba minerais. Então você tem alimentação industrializada, os alimentos já vêm fracos. Você já usa alimentos que são redutores, que são antinutrientes. Tá? E ainda tem o estresse. O estresse, minha gente, é o veneno. Foi considerado, então, no século passado, século XX, como o veneno do século, realmente o grande mal do século, o estresse. Até hoje a gente vive sob estresse. Se você vive sob estresse, uma vida agitada, etc., você está perdendo mineral. Você percebeu? Então tem, açúcar branco tira, o alimento já não tem, você já é solo pobre e tal. Então, por isso que se diz que hoje o ser humano, ele sofre de uma coisa chamada deficiência mineral crônica. Nos Estados Unidos, a deficiência de magnésio, por exemplo, 30% da população, 30% a 33%, tem carência de magnésio. Os solos antigos das Américas não tem magnésio, tem pouco magnésio, então os alimentos têm menos magnésio ainda. E o magnésio participa de mais de entre 200 a 300, eu já falei no mês passado 200 a 300 funções bioquímicas importantes. E o nosso Balance é rico em magnésio e cálcio orgânico. Veja, o Balance, ele vai ter justamente, quando você, essa questão, por exemplo, dos chamados polissacarídeos sulfatados, etc., e esses minerais e microminerais, eles, na verdade, eles têm uma estrutura diferente daquela coisa que você compra na farmácia, que é sintética. Por exemplo, você come uma maçã, certo? A maçã tem vitamina A maçã ela tem minerais. Você come a maçã, tá? Mesmo que venha de solo, vamos supor que venha de um solo certo, ok? Mas a maçã tem ali minerais, não tem? A cenoura, a abóbora, a alface, tudo tem os nutrientes, não tem? Agora nós vamos entender muito bem a importância do Balance. Muita atenção para isso. Você mastiga a maçã, você está ingerindo minerais, certo? E aqueles minerais, eles são, na verdade, estruturados pela natureza. Então, nós vamos ingerir isso. Agora, como é que eles estão ali? Eles não estão sob a forma de molécula. Você não vai encontrar assim, essa maçã tem zinco? Tem. Ela tem o quê? Óxido de zinco. Não, ela tem zinco. O feijão tem ferro. O que é sulfato ferroso? Não, é ferro. Né? São 107 elementos. A grande parte dos elementos estão aqui na roda mineral, ok? Então, quando você ingere uma fruta, um alimento, etc., você está ingerindo, você come selênio. A castanha do Pará é riquíssima em selênio, ok?
Muito bem, 3 castanhas por dia já dá uma quantidade boa de selênio para você e tudo mais. Porém, né, assim, aquele selênio como é que está? Está sob forma de selenito de potássio? Não, é selênio mesmo, chama selênio. Né? Então, isso é o balancê. Esse é o balancê. Porque ele está, nós chamamos em medicina automolecular de quelação natural, que é uma coisa grudada, colada dentro de uma estrutura. Aqui está. Então, é isso assim que funciona, tá? Proporcionalidade, ok? E aí você vai ver que o ser humano hoje, pela carência nutricional, ele tem a osteoporose. A osteoporose é justamente, então, alimentos ácidos, alimentos pobres em minerais, e aí você vai tendo, então, osteoporose. Ah, a osteoporose é falta de cálcio? Claro que não. Não é só falta de cálcio. A osteoporose é falta de minerais, sendo que e magnésio são os principais assim, elementos cuja carência determina, então, o enfraquecimento dos ossos. Tá? Então, hoje, mais ou menos 1% da humanidade sofre de osteopenia ou osteoporose. Pudera. Uma alimentação pobre em minerais, uma vida estressante, alimentos que são antinutrientes também, tá? Acidificantes. Acidificou um pouco o sangue para controlar a acidez, então o nosso corpo lança a mão na reserva alcalina, que é cálcio, magnésio, que estão nos ossos, ok? E minerais também. Pronto, aí está feita, a festa está pronta. Com os anos, isso vai acontecendo, então, essa progressão. É muito mais comum nas mulheres, que a mulher tem um organismo mais sensível, porque ela tem um destino biológico então, muito superior ao homem, que é gerar um ser, amamentar, etc. Então, ela tem uma fragilidade maior orgânica, ok? Por isso que é mais comum a osteoporose, então, na mulher, ok? Então, aí está, então, essa questão do balance, vocês têm um produto, realmente, que ele vai, então, ter uma imensa importância, porque vai mostrar maior biocompatibilidade. O que é biocompatibilidade? É o que eu falei, você compra um mineral, vitamina mineral na farmácia e você ingere. Aí você pega uma maçã, uma castanha do Pará, ou um feijão que tem, etc. Aí você come. Ali você tem realmente a biocompatibilidade do nutriente. Percebeu? A biocompatibilidade. Então, isso é o quê? É compatível com a sua biologia. Já aquela coisa da farmácia não é. Que lá entra no organismo, você vai urinar grande parte daquilo, né? Quando aquilo não acumula. Tá? Por isso se diz, por exemplo, ferro. Ah, ferro é importante para evitar anemia. Eu preciso, então, ingerir bastante ferro? Não, você não precisa ingerir ferro em grande quantidade. Ingere muito ferro. Vamos aqui na nossa tabela ali. Aqui o ferro. O ferro está onde? Ah, o ferro está aqui. Ó. O ferro está aqui no cantinho superior, em nível aqui de 2 horas, ok? Onde está o lapisinho. Não sei se... O pessoal está vendo o lapisinho aqui? Se alguém estiver vendo, Stefan, o lapisinho aparece, Stefan? Aparece aqui? Ok. Então, aqui está o ferro. Ah, então, para evitar anemia, eu vou usar bastante ferro. Só que é o seguinte, quando você ingere bastante ferro, olha aqui o que você faz. Acompanha o lapisinho? Você reduz o seu zinco. Parabéns, você vai ter a sua imunidade baixa. Começa a ter gripe, herpes, não sei o que, resfriado toda hora. O que você acha disso? Por quê? Simplesmente que você está ingerindo um suplemento rico em ferro. E sulfato ferroso da diarreia tem efeitos colaterais. Por quê? Porque ele é uma molécula. Você tem sulfato ferroso, você não tem o ferro sozinho. E mesmo que você fizesse, por exemplo, uma farmácia de manipular o ferro sozinho, chamado ferro aminoácido quelado, não é interessante você usar 30, 40, 50, 100 miligramas de ferro por dia. Você vai fazer depressão de zinco, vai fazer depressão de cobre. Segue aqui, vai fazer depressão de potássio, vai fazer depressão aqui de iodo. Iodo, pronto, a tireoide já vai também na valsa, na história. Né? Percebem a importância do balancê, pessoal? Vocês estão assim, achando interessante aí a colocação? Não é impactante, não é? Não dá vontade. Por exemplo, o Stefan já fez uso. Eu consegui na época do estudo nosso. Ainda não era a cápsula ainda vegana que nós temos, tá? Que é o exclusivo do nosso produto. Né? O Stefan fez uso de um pequeno tempo e o Stefan teve bom resultado. Ele estava cansado de viagem, um homem que trabalha muito, ele é muito tenso, muito responsável pela sua equipe, seu grupo, e ele realmente fez uso e já tinha, foi aqui em Brasília que eu dei um frasquinho, um pouquinho para ele, e ele já conseguiu sentir ele. Agora você imagina usando isso continuamente. Aí você pergunta assim, mas eu posso usar isso continuamente? Pode, não, você deve. Tá? Então você, distribuidor da FG Express, você tem que ser o exemplo.
ok? A sua saúde, o seu bem-estar, você tem que estar vibrante, ok? Saúde vibrante, com mineralidade adequada. Agora, você sem minerais, como é que você vai fazer um bom trabalho? Vai ficar cansado, desmotivado, insônia, com irritabilidade, dor de cabeça, que é justamente o que acontece mais comumente hoje, né? Gente, hoje, assim, a grande queixa, hoje em dia, das pessoas é, assim, realmente cansaço, irritabilidade, ansiedade, né? Dor nas costas, tudo isso é carência mineral, porque você não pode só ficar usando medicamento para dor, medicamento para isso, medicamento para aquilo. Você tem que trabalhar, é a base, é como um vasinho de planta, que é a planta da murchinha, aí você não adianta mexer na planta e tentar corrigir a planta, tem que ser a terra, o nutriente, tá? Ok? Então, vamos seguindo adiante agora, o azul marinho, ok? O azul marinho, ele já é assim, também tem um produto do mar, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, muitos já sabem. Veja, o mar, né, é a nossa grande fonte mesmo, ok? O que é o azul marinho? É o nosso segundo produto, tá? É um suplemento energético. Então, a gente, além dos minerais que a gente precisa do dia a dia, a gente também precisa de um impulsozinho. Geralmente, as pessoas, assim, para poder realmente se estimular, as pessoas tomam muito café, não é verdade? E tem gente que se entope de café. Eu, por exemplo, já tratei muita gente com inismo. O que é o cafeinismo? O cafeinismo é o vício do café. Principalmente aqui em Brasília, as pessoas. O café é servido em todo quanto é lugar, na repartições, qualquer lugar, direto. As pessoas passam ali servindo café, tem lá o bule de café. E tomam café o dia inteiro. Isso não é bom para a saúde. Também faz perder minerais. Então, o café, não que o café seja venenoso, o excesso é o problema, ok? O excesso, é pessoa demais. Então, dá dor de cabeça, insônia, irritabilidade, ok? Mas nós temos um energético. O azul marinho é um energético. Ele tem, então, nós temos, então, o Ilex paraguaiensis, que é o chá, ok? Nós temos várias frutas, substâncias presentes, nós vamos mostrar alguma delas aqui só. Estão concentrados, extratos concentrados de frutas, frutinhas maravilhosas, né, que a gente conhece, aquelas cores da natureza. Você pega assim um suco artificial desses aí, é tudo colorido, vermelho, amarelo, roxo, tal, refrigerante colorido, tudo isso é químico. Tudo isso é químico sintético e faz mal. Isso aí realmente faz mal muito. Nós temos hoje mais de 40 aromatizantes e corantes que foram banidos do mercado. Toda hora tiram um, porque ele se mostra depois perigoso, cancerígeno, sei lá. Agora, os produtos, as cores da natureza, não. As cores da uva, né, do suco de uva, as cores da amora, né, as cores do mirtilo, do blueberry, né, as cores, então, da jabuticaba, né, isso é medicinal, ok? E nós temos, então, no nosso azul marine, nós temos frutos antioxidantes, tá? E também vitaminas. Grande parte das vitaminas são vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, várias vitaminas. Por isso que ele é um energético e vitalizante. Porque se você pega um drink energético desse, assim, comum, eu tomo, então ele dá um pique na hora, né? Depois cai. Aí você precisa tomar mais. E outra coisa, grande parte desses energéticos em lata, eles têm taurina. A taurina, ela não é interessante para você usar sempre, ok? Não é interessante. Então, o nosso produto não tem taurina. O azul marine não tem taurina, tá? Ele tem, na verdade, assim, um concentrado polivitamínico em minerais. Aí as pessoas estão pensando, peraí, mas ele acabou de falar do Balancê, mas o Balancê é mineral. O azul marinho também tem minerais. Mas aí que vem o segredo daqui a pouquinho que eu vou passar para vocês. O segredo, ok? Veja que também o azul marinho, assim como o Balancê, isento de ingredientes artificiais e agentes contaminantes. Ou seja, seguindo bem a filosofia da Forever Green, que é a minha filosofia. Quem conhece meu trabalho sabe que desde que eu me formei, antes mesmo de me formar em medicina, eu já lutava pela medicina natural, lutava pela alimentação natural, pela alimentação orgânica, e eu detesto o que é artificial. Eu sei que isso causa mutação nas células, isso é cancerígeno, isso produz alterações. Se não é cancerígeno, pelo menos envelhece as células, faz a célula reagir, faz mutação. O ser humano inventou uma quantidade enorme de sabor artificial, quantidade enorme de aromatizantes e corantes, né? Coisas químicas, sintéticas, de alta complexidade molecular, né? E vem grande parte do petróleo, São coisas perigosas. Mas as coisas da natureza não. E aí nossos produtos não têm nenhuma substância artificial.
Assim como os produtos da Forever Green. Você vai encontrar vários produtos que, inclusive, nós vamos trazer para cá depois, tá? Vamos, aos poucos, trazer coisas maravilhosas, ok? Esse Azul Marine e o Balance são produzidos aqui no Brasil, mas nós vamos depois trazer mais produtos dos Estados Unidos. Vamos lançar também nossos brasileiros também mais adiante, ok? E aí você vai ver, então, realmente vai ter à sua disposição como distribuidor produtos sensacionais que não tem igual. Você pega uma empresa aí até de marketing multinível, com produto de saúde, é tudo batidinho, né? É ômega 3, né? Tem ali, tem clorela. Muito bem, clorela é legal. Eu fui um dos, na verdade, eu ajudei a trazer a clorela para o Brasil na década de 80, e do Japão, né? A gente conseguiu trazer a clorela. Já tem espirulina, mas tudo muito igual. Você vai na farmácia, tem também, né? Então, não tem fundamento. Mas aí a pessoa mistura isso com aquilo e tal. O nosso é exclusivo, ok? O Azul Marine, tá? Ele vai ser sob a forma, então de sachês. Então, esse sachê aqui, por exemplo, é uma imagem ilustrativa, mas vai ser parecido com isso, ok? Você vai abrir e vai colocar, então, num pouco de água, quantidade determinada de água, e ele vai ter, então, vai te dar toda essa maravilha. O que ele tem, né? Na verdade, o que é o Azul Marine? É um super blend. Blend significa mistura, né? Em sachê de dose diária. Então, você vai usar um sachê por dia. A caixinha vem 30, tá? E aí você vai ter, então, o seu energético, que não vai afetar o teu organismo, que não vai fazer você, assim, cansar o sistema, né, com estimulante, ele é vitalizante. Vitalizante. Qual é a diferença? O vitalizante te dá vitalidade, te dá força, tá? Agora, e o energético, né, ele tem um fator energético, ele tem guaraná, tá? Que é, assim, a guaranina é muito superior à cafeína, porque ela é mais prolongado o efeito e mais intenso no momento, tá? E é mais prolongada. A cafeína ela tem um pico alto, depois ela cai. E a guaranina ela mantém, ok? Então nós temos no nosso produto, aqui está à direita, em cima aqui, o guaraná, ok? O chá então, o Ilex paraguaiense, que é, assim, ele tem uma proximidade aí, realmente, com a erva mate, tá? Que é utilizado então no chimarrão, mas ele é purificado, não é o pó do chimarrão ou do Ilex paraguaiense do mate que é colocado então dentro do sachê, de forma alguma. São as substâncias bioativas. Atenção, viu, pessoal? É muito importante, tá? As substâncias, o Eric aqui é logo, né? Substâncias bioativas são substâncias prontas para poder entrar em ação, né? E aí ele tem um fator estimulante também, o guaraná, nossa frutinha brasileira, ok? E aí você tem aqui a amora silvestre também, aqui embaixo. Olha essa cor maravilhosa, são antioxidantes contra radicais livres fantásticos. Tem o cupuaçu, que é uma planta, é uma fruta sensacional. O cupuaçu foi considerado como uma planta capaz realmente de bloquear o processo de envelhecimento acelerado, é claro, né? Impressionante. A uva, né, também a uva, blueberry, que é também uma frutinha cheia de cores. Isso tudo são coisas que você vai encontrar, então, no nosso azul marine, tá? Então, frutas amazônicas, guaraná, cálcio, e aí vem o principal agora, né? O principal que é o que caracteriza realmente aí o nosso azul marine, que é um produto do mar, e justamente um dos alimentos mais concentrados em nutrientes, jamais conhecido, que é a ostra, né? A ostra, ela tem, e no caso aqui nós temos ostras orgânicas, ok? Nesse caso aqui, não é preciso matar a ostra. Veja bem, mas o produto ele vai se exige que seja criada a ostra. Não, não é com a polpa da ostra, não. Não é com a parte proteica, a parte da carne, não. É justamente, minha gente, essa coisa bacana, colorida que você vê aqui, a madrepérola. Tá vendo? Onde está o lapisinho? Essa coisa colorida que a gente encantado. A pérola, por exemplo, tá? A pérola aqui embaixo, tá? Que a ostra tem a ostra que produzem pérola, que na verdade é uma reação de defesa da própria ostra. Ela tem a mesma estrutura que a madrepérola, muito próximo. Vê que a cor é parecida. Essa joia preciosa que é a ostra, que é a pérola da ostra. Então, os cientistas,
Eles pesquisando, então, essa madrepérola, descobriram coisas sensacionais, que isso aqui tem substâncias de alto valor atômico, não é? Não é radioativo, é atômico, e é isso que nós colocamos no azul marinho. Então, não precisa matar a ostra exatamente. Então, quem é vegetariano, fica tranquilo, porque são, assim, essas ostras são ostras que já estão no mar, já morreram. Então, elas são pegas, essas ostras são pegas, ok? E aí, com isso, é retirado justamente esse elemento. É isso que faz o cálcio de ostras, que faz os minerais das ostras, e vai para o nosso azul marinho, ok? Então, você tem, né, um energético nutriente de alto grau de tonificação para reposição diária e desgaste, ok? Tem ampla proteção natural contra radicais livres e radicais inflamatórios. Então, o azul marinho, ele é um energético vitalizante, ele é um potencializador das funções orgânicas, ele aumenta o nível, então, enzímico. É um produto único nosso, é um produto que está realmente em fase de produção, ele é legalizado. Balancê e azul marinho já estão registrados na Anvisa. Eles são registrados na Anvisa, ok? Tem um registro, na verdade, RDC 27, que é isento realmente de numeração, mas tem que ter autorização da Anvisa, e já tem, RDC 27, que para quem conhece isso sabe o que eu estou falando, ok? Então, quando você associa, aí fala, bom, muito bem, um tem mineral e o outro também tem, e como é que faz? Posso usar o Balancê e o azul marinho? Não, você não pode, você deve. Por quê? O Balancê, ele vai te dar minerais e microminerais, certo? Mas ele não dá minas. Ele não tem frutinhas, substâncias, ele não tem isso, tá? Ele tem, então, os polissacarídeos sulfatados, ele tem todos os minerais e microminerais para reposição. E o azul marinho, ele tem também substâncias minerais, somente, mas ele tem uma coisa que o Balancê não tem, vitaminas. Ok? Tem vitaminas e as frutinhas coloridas, etc. Tá? Então, ele vai ser esse sachê, ok? O sachê, com essas coisinhas todas, assim, coisinhas é eufemismo, né? Porque, na verdade, são coisas de grande potência. Então, o que acontece assim? Ah, mas então é o Balancê. Exatamente, você pode usar as 3 cápsulas diárias do Balancê, e você vai usar, então, um sachê de azul marinho. Você pode, eu posso usar 3? Pode, porque, na verdade, o azul marinho, tá? Ele é um tônico, vitalizante, ok? Balancê, eu posso, se eu tomar, me enganar e tomar 6 cápsulas, né? Eu digo a você, o Balancê, você pode pegar, isso eu vou forçar só um exemplo, tá? Você pega um frasco do Balancê, que tem 90 cápsulas, você pega isso e coloca, então, na sopa, as 90 cápsulas e toma. Ah, vai fazer mal? Claro que não, porque isso é comida, é nutriente. O máximo que vai fazer é assim, você gastou dinheiro, né? Porque você vai assimilar o organismo vai assimilar o que for possível e vai evacuar ou urinar aquilo que não foi assimilado pelas células. Então não precisa mais do que 3. 3 já dá. Mas eu estou cansado, cheguei de viagem. Então, você pode tomar 3, 4 e à noite toma mais 2, 3, não tem problema nenhum. Não é? Você vai lidar com isso, mas a orientação da empresa é que você vai usar 3 cápsulas por dia, ok? Então é isso que você vai falar para as pessoas que você fizer contato, quando você estiver trabalhando com o produto, tá? 3 cápsulas por dia é o que está indicado na caixa, é o que está indicado, então, no frasco, ok? É isso que está indicado, tá? E o azul marinho também. Ele, como tem frutinhas, etc e tal, você pode usar. Isso aí, na verdade, é só nutrientes, não tem substância danosa alguma, entendeu? Mas um por dia é o suficiente. Pode usar 2, 3? Pode também, não é problema nenhum, ok? Então, muito importante. Mas então o que eu faço com a questão dos minerais, né? Mas você está falando aí, então, que que eu faço? Tem minerais, etc. Muito bem. Acontece que quando você você usa, então, o azul marinho com o Balance, você tem os minerais do Balance e você tem as vitaminas e minerais do azul marinho. Opa, você falou em minerais. O Balance tem mineral, o azul marinho também tem? O azul marinho, será que vai dar água? Não, não há problema, porque o Balance, ele tem minerais e microminerais, mas mais ou menos 70% das suas necessidades, ok? Se você tomar, vai estar tudo coberto tranquilamente. Mas o azul marinho tem 25% dos minerais. Ou seja, Balance com o azul marinho se completam de forma magistral. Um tem a ver com o outro, ok? Porque eles vão se somar. Então,
os 25% de minerais do azul marinho completam os 75%, então, do nosso balance, ok? Mas, assim, o azul marinho é sui generis, porque ele tem, então o cálcio, principalmente substâncias da ostra, ok? Da casca da ostra, principalmente, e o Balancê é essa alga. Então, você tem dois produtos do mar associados aqui nessa combinação, tá? Você tem o supercálcio, magnésio e outras estruturas da casca da ostra, tá? Que são balanceados também pela natureza, e você tem as algas coralinas te oferecendo um concentrado mineral maravilhoso, ok? Então, aí está a nossa, na verdade, a apresentação nossa. Ela é assim, né? Nós temos esses dois produtos, e depois nós vamos ter assim, muito mais coisas para falar para vocês, ok? Eu fico à disposição agora das perguntas, vamos bater um papo, ok? Para poder a gente, então, dar atenção ao pessoal. Muito bem. Já começou uma pergunta aqui do Carvalho. Quem tem hipertensão arterial, alguma restrição? Não, não tem. Porque nossos produtos não são medicamentos, entendeu, Carvalho? Não é nunca quando você estiver em campo, estiver atuando e falando dos produtos, veja bem, nós vamos ter também material de apoio, calma, fica bem tranquilo, cada um deles, ok? Somente o Balancê, hoje eu já adiantei grande parte do texto do Balancê, ok? Vocês vão ter, assim, muita parte, muita base, muito apoio, estou só fazendo a apresentação deles para você. Então, quem tem pressão alta pode? Deve. Porque na pressão alta também é muito comum a pessoa perder minerais, a pessoa não tem uma boa alimentação, vive estressada, e geralmente toma muito medicamento. Medicamento também acidifica o sangue, faz muita coisa. Vai parar o medicamento? Não, tem que seguir o que o médico manda. Mas é muito importante a gente fazer uma complementação, viu, Carvalho? Complementação, tá? Entendeu isso? Nós temos nutrientes, não temos medicamentos, nós temos nutrientes. Isso que é muito importante de a gente deixar bem claro para o pessoal, ok? Muito bem. Aí a gente tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. É que está indo muito rápido aqui. Então, deixa eu ver. Aqui o Carvalho. Depois o Ângelo. Ah, o preço não. O preço não é ruim. Mas vocês vão ter isso. É muito módico, né? O preço ele vai estar assim, emparelhando aí realmente com os produtos que vêm lá dos Estados Unidos também. E vai ser bem módico. Isso aí vai ser apresentado, então, pelo Rodrigo Mastrangelo, ok? Isso é uma estratégia nossa, não está definindo ainda o valor final, então não é agora o momento de se falar. Mas fiquem tranquilos que vai ser um preço muito bom, vocês vão poder pontuar bastante, é bem, bem legal, tá? Fiquem tranquilos. E aí você, adquirindo um Balancê em azul marine, isso é ainda, eu estou me adiantando, entrando numa parte, numa seara que ainda que não é a minha, mas só o pessoal ficar mais tranquilo, você vai poder, então, ativar através da compra desses dois produtos. É o que, pelo menos, é a política do Rodrigo e do grupo aqui nessa direção. É isso que a gente está lutando para isso, para vocês, ok? Muito bem. Aí está aqui, deixa eu ver se boa noite, tá, boa noite também, Marli. Quem tem problema de risco pode tomar? Não tem problema nenhum. Você não está exagerando aí. Não tem perigo de formar cálculo. Gente, o cálculo renal, tá? Aí você fala assim, mas tem cálcio, pó de osso. A quantidade de pó de osso é 1,5 miligramas, 1,5 grama. Dá menos do que uma colherinha assim de café. Não tem essa. O que causa cálculo, minha gente, é um sangue denso, grosso, viscoso, ácido, onde você tem um condensado de substância e precipitação de substâncias, tá? Não é algo que a gente tem que se preocupar. Então, claro, se o médico recomendar que a pessoa ela não deva usar suplemento à base de cálcio, tá? Ele está se referindo, e como o médico pode dizer, a cálcio de farmácia, carbonato de cálcio. Tá? Agora, não pode, então não pode comer maçã, maçã tem cálcio. Então quem tem cálcio real não pode comer, então não pode comer nada. Né? Não é assim. Claro que você vai, se tiver muita formação de cálculo, o leite de vaca tem que ser suspenso, tá? O feijão tem que ser suspenso, tá? Mas aí é orientação médica. Aí não é. Nessa questão que nós temos são nutrientes, suplementos de alto nível de assimilação. A biodisponibilidade, quando ela é assim verdadeira, existe a biodisponibilidade. Vou voltar só um pouquinho aqui para a gente poder esclarecer isso, tá? Quando você tem produtos que têm essa característica, biocompatibilidade, então não vai precipitar e formar cálculo renal ou cálculo de vesícula, entendeu? E a biodisponibilidade, ou seja, está
assim, disponível na célula. Então não sobra, não sobra para virar cálculo. Leite sobra, porque o cálcio do leite de vaca é excessivo para o ser humano. Muita gente passa mal com leite, né? Mas assim, tem que parar? Não. Só se a pessoa tiver algum problema. Outra coisa, bioatividade, ou seja, esses minerais do Balancea e do Azul Marine, eles são assimilados integralmente pela célula. Ah, mas eu tomei demais, você falou que pode. Não faz mal, isso vai pela urina, mas ele não se precipita e não condensa. O que forma o cálculo é condensação de minerais. Se eles têm biodisponibilidade, biocompatibilidade, não acontece isso. Essa é a diferença fundamental, ok? Muito bem. Vamos ver mais aqui. Muito bem, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Estou aqui embaixo, hipertensão, muito bem. O perigo aqui de uma hipermineralização também não. Teria se você comprar de farmácia essas substâncias químicas e moleculares. Mineral molecular, ele pode, se você usar demais também. Agora, o mineral da própria natureza de uma alga, ele está realmente com uma biodisponibilidade fantástica. Ele tem uma natureza bioelétrica diferente, gente. Ele não gruda, ele não forma grumo, não forma pedra, entendeu? É muito importante isso. E essa é a nova visão aí da medicina ortomolecular. Hoje em dia, sabe muito disso. Para a pessoa que tem diabetes, alguma complicação? Eu já respondi, claro que não, ok? Tolerância à lactose. Tá? Não tem lactose no nosso produto, no Balancea, nem no nosso Azul Marinho. Se for a questão se uma pessoa tem intolerância à lactose, é intolerância, né, Adriane? Tolerância é a maior parte das pessoas que tem. É intolerância à lactose, se deve usar, pode usar, mas também a pessoa tem que evitar a lactose. Não adianta o nosso produto ingerindo, não vai melhor. A pessoa pode tomar leite, porque toma o Balancea, você tendo intolerância à lactose? Claro que não. Certo? Muito bem. Certo? Muito bem. Tem minerais que ajudam no controle do peso no sistema endócrino? Neiva, presta atenção a uma coisa. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela tem falado o seguinte, que a obesidade é uma doença hoje, na verdade o sobrepeso, ele na verdade acomete quase metade da população do planeta. No passado havia muita fome, ainda tem, claro, bolsões de fome na África, lá na Ásia as pessoas passam necessidade. No entanto, hoje mais de 80% da população tem grande acesso aos alimentos, principalmente os industrializados, né? E aí acontece que se comete excesso, as pessoas consomem muita comida. Então, tem hoje restaurantes, tem lanchonetes, as pessoas têm facilidade de ir ao supermercado se empanturrar de comida e tal, e aí está ansioso, come demais, etc. Então, o que acontece, né? Está havendo um excesso, então por isso que há sobrepeso, muito carboidrato, muita caloria, muito açúcar, etc. E vida sedentária, a pessoa acaba realmente no sobrepeso. Então, o ser humano está perdendo aí realmente a sua forma, né? Então, assim, porém, a alimentação, como a gente acabou de dizer, ela é rica em carboidrato, pode ter rica em proteína, rica em lipídio, etc e tal, e fora conservantes, antibióticos, hormônios, mas ela é geralmente pobre em mineral. E aí está, a obesidade também é carência mineral. Atenção para isso, eu vou repetir várias vezes agora isso aqui. A obesidade ou o sobrepeso também é resultado de carência mineral. Porque se você tem minerais como selênio, como zinco, como cobre, como o silício, molibdênio, etc., e magnésio, estão envolvidos justamente na elaboração de enzimas digestivas para as gorduras, tá? E faz o controle, por exemplo, o cromo é muito importante na estruturação da molécula da insulina. E você sabe o que a insulina faz? A falta da insulina dá o diabetes. Então, o que é o diabético? Tem a insulina, ou tem pouca insulina, ou não funciona direito essa insulina. Igual uma gasolina de baixa octanagem. Então, o que acontece? A pessoa vai ter um pouco cromo, e o refrigerante também acidifica e reduz o cromo nosso, e o nosso Balancea tem cromo, e também nós temos cromo, então, no Azul Marinho. Então, você tem estrutura para a molécula de insulina, e ela vai funcionar, vai queimar a glicose, etc. Agora, não tendo, vai acumular a glicose, porque a insulina não funciona. Aí começa a ter o quê? Resistência à insulina, começa a ter síndrome metabólica, gordura visceral, né? Hipertensão arterial, diabetes, aí vai. Então, mineral. Por isso, assim, mas então o Balancea, ele é bom para a gente curar, então, o diabetes? Não, não cura nada. Na verdade, nós estamos fazendo uma suplementação adequada. Então, a obesidade é também uma fome mineral. Vocês estão entendendo como acontece? A pessoa tem excesso de peso, e aí ela tem vontade de comer alguma coisa.
O tecido gorduroso, gente, ele tem uma independência, viu? Primeiro, é uma natureza inflamatória. Se diz que o tecido gorduroso é inflamado, tá? E ele tem uma independência. Ele vai no hipotálamo, ele comanda o indivíduo. Quem sabe, quem tem esse sobrepeso sabe disso. É aquela coisa de não poder, não consegue dominar, não é aquela coisa, a volúpia de satisfazer o apetite, não é? E as pessoas acabam comendo muito, toda hora. Ora, só que quando a pessoa vai comer, ela vai escolher o que ela gosta de comer, não o que ela precisa comer. Então, o que geralmente, uma pessoa está com fome, ela vai a um restaurante e pede lá pizza, ok? A pizza, farinha branca, etc., não tem nada, tem queijo ali, gordura em excesso, tal. Mineral, cadê? Esse trigo veio de um solo fraco, né? Tem muito açúcar aqui naquilo, a pessoa toma como refrigerante, etc. Então vai cair o nível. Então o que acontece? A pessoa tem caloria vazia, vai aumentar o peso, porque essa caloria vai realmente ficar então presa no organismo, tá? Ela vai realmente virar estrutura gordurosa. E a célula, tadinha, ela continua com fome. De quê? Mineral. Aí a célula se une e fala, nossa, nós estamos com áreas minerais, mas está faltando o quê? Magnésio, selênio, zinco, cobre, cromo, lá, está faltando mineral e micromineral. Mas isso não é traduzido sob a forma de informação específica. E aí joga para o cérebro. Aí o cérebro fala, olha, as células estão reclamando aí, não é? Que está com fome, está faltando nutriente. Só que não avisa que é mineral. E a pessoa normalmente vai lá, macarrão 4 queijos, né? Picanha de montão, né? Se naufraga ali por exemplo, numa torta de chocolate, né? Cai mais um nível mineral. Então vai crônico, por isso que a pessoa engorda. Já está mais que provado que quando você faz uma reposição mineral adequada, a tendência do organismo é regular isso, aí a pessoa pode fazer atividade física, ela vai ter motivação, etc. Então, veja, está tudo muito interrelacionado, certo? O cromo, sim, o cromo é importante, né? Muito importante, ok? Não entendi do que é feito a cápsula Balance. A cápsula Balance é feita com uma alga marinha, também agar-agar, tá? E nós temos também um outro tipo, então, de cápsula, porque a cápsula comum, tá, Marcelo? Você vai a uma farmácia, tem lá cápsula branca, lá, um remédio ou qualquer suplemento. Aquilo lá é feito com colágeno, tá? Então, os veganos não usam, assim, geralmente tem que abrir o comprimido, e às vezes a substância está dentro da cápsula, ela não é realmente, não é agradável e tal, por exemplo, vitamina do complexo B, a pessoa fica enjoada. Então, os veganos que não comem nada animal, nem usam nada animal, tem que abrir a cápsula para tomar um medicamento ou um suplemento. Nesse caso, pode engolir. Então, o nosso produto tem esse diferencial. Ele é vegano, ou seja, as cápsulas são feitas com substâncias vegetais, ok? Previne. Basicamente, quando você tem um bom equilíbrio mineral do organismo, você previne qualquer doença, já que a maior parte das de saúde desse longo tempo. Okay? Muito importante a gente saber assim, o que acontece na nossa vida tem sempre sentido. Não é à toa que você está nessa empresa, não, ok? Não é à toa que você está aqui, não é à toa que você está tendo todas as informações, tá? É porque você foi, assim, veio para o mundo certo, tá? E vocês têm que ter saúde. Não dá para a gente poder falar sobre saúde se a gente também não tiver a coerência de ser saudável. Vai utilizar os produtos, tá? Vai recomendar os nossos produtos, vai ser capacitado aqui com a gente, vai ser treinado e cada vez mais se aperfeiçoando para realmente configurar essa posição de elite, membro de uma grande elite que é FG Express do Brasil. Ok, gente? Muito bom? Tá legal? Perfeito? Perguntas podem encaminhar, nós temos então no Facebook, você coloca no Facebook FG Press Brasil, tá? E nós pronunciamos FG Express, ok? Brasil, mas escreve FGX Press Brasil. No Facebook, envie sua dúvida para lá. Depois, no site da empresa, blog e tudo mais que nós estamos produzindo, nós vamos ter então um FAQ. O que é? São as perguntas mais comuns. Vocês vão poder dirigir
então, ao nosso departamento científico, médico científico, justamente a sua pergunta, ok? Ninguém, exatamente, obrigado, Stefan, ninguém vai ficar sem resposta, tá? Porque essa empresa é aquela que dá a maior assistência aos distribuidores jamais vista nesse Brasil, ok? Então, é uma felicidade enorme, eu não estou exagerando, não é exagero, porque no marketing multinível tem muito isso, né? Pessoal, a empresa você pinta de dourado a empresa. Não, vocês sabem disso. Um grande sistema de marketing, grandes produtos, tá? Uma filosofia realmente fantástica que nos alimenta, tá? E essa unidade, somos uma coletividade, uma unidade, vivemos em unidade, tá? Então, essa empresa que já está sendo falada vai brilhar, vai ser realmente a número 1, a top aqui no Brasil, ok? Então, fiquem com Deus e obrigado pela presença. E terça-feira agora com o nosso queridíssimo Rodrigo Mastrangelo, né? E depois na quarta-feira com o Flávio Cantanhede, e aí depois quinta-feira comigo, né? Ok? Obrigado, gente. Então, até quinta. E aguardem, continuem conectados com o Facebook para poder vocês receberem as informações up-to-date que está acontecendo, ok? Então, muita força, power people, ok? Sempre forte, sempre firme, tá? Você, realmente, na verdade, é um privilegiado por estar conosco e é uma honra muito grande para a FG Express Brasil ter você conosco, ok? Beijo no coração, tchau, pessoal.